Fala rapaziada, hoje a gente vai fazer algo inédito aqui no canal, que é analisar um anime, que nada mais é que um desenho animado pelo Oriente, ou pelo Japão, sei lá. Enfim, hoje a gente vai falar sobre a lendária luta do Rock Lee versus o Gaara. Essa luta guarda uma grande questão: o esforço vence o dom ou o talento natural? Só avisando que esse vídeo contém alguns spoilers de Naruto no geral que me ajudam a deixar essa análise mais clara. A nossa história começa no mundo de Naruto, onde está acontecendo aquele clichê de torneio de artes marciais, e as crianças ali estão se enfrentando com poderes absurdos. Nesse episódio em específico acontece a luta do Rock Lee versus o Gaara. O Gaara é um cara meio demoníaco, menino abandonado pelos pais e meio irritadinho, e com um tipo de entidade poderosa dentro de si. Já o Rock Lee é uma pessoa mais legal e mais amigável, e que teve que se esforçar muito para chegar onde chegou. Ao contrário do Gaara, onde todo o poder parece ter vindo de forma natural. Se os dois estão prontos, comecem. É nessa hora que você coloca o Link Parking pra tocar. Os dois começam a batalhar e logo o Rock Lee percebe como todos os movimentos e golpes que ele tenta são meio inúteis, porque a areia que tem na cabaça do Gaara meio que tem vida própria e o protege. Cabaça. Como se fosse algo cuidando dele e impedindo que ele fosse machucado. Mais tarde a gente descobre que essa areia meio que é a mãe dele encarnada, então é literalmente algo cuidando dele. Não vai ser fácil atravessar isso. Mas quem arrisca não petisca. E aqui fica claro que o Gaara tem um ponto de vantagem, já que ele não tem que fazer o esforço nenhum pra lutar. A areia fica lá protegendo e lutando por ele por vontade própria, ou seja, ele é mimado. E aqui a gente vê um exemplo de um talento natural. É claro que não é exatamente um talento do Gaara, mas vocês entenderam. De um lado a gente tem uma pessoa que tem que se esforçar muito pra poder lutar, e do outro a gente tem uma pessoa que tem que se esforçar muito pra ficar parado. E Naruto sempre foi muito isso, sobre o esforço versus o talento natural. Toda a trama tem meio que essa parada, até chegar no Shippuden e eles enfiarem isso no buraco mais fundo que eles encontraram, porque aí a gente descobre que nunca foi esforço, sempre foi Deus. Depois do Lee apanhar um pouco, a gente vê a Sakura questionando por que ele não usa o ninjutsu e o genjutsu, que são outras duas formas de luta com poderzinho no universo de Naruto. E o professor do Lee, o Gai, responde que é porque ele simplesmente não sabe fazer essas coisas. E da primeira vez que eu vi isso, eu realmente achei que isso fosse uma desvantagem muito grande, mas parando pra pensar, é como se ele fosse o demolidor do Naruto, porque é como dizem, quando você perde um sentido, os outros sentidos se aguçam. Eu não sei se isso é verdade, mas faz sentido se você for parar pra pensar em adaptação. Se você perder sua visão, vai ser necessário que se adapte a usar os outros sentidos, e naturalmente você vai torná-los melhores. Então, como demolidor, ele não tendo como fazer o ninjutsu nem o genjutsu, ele foi limitado a treinar só o taijutsu, que é justamente o combate corpo a corpo, se tornando melhor nele do que a média. E é no meio disso tudo que vem uma das cenas mais badass do Naruto clássico. Ah, por favor, acha mesmo que poderá passar pela defesa do Gaara só se defendendo de um par de pesos? Gai, você é demais. A partir daqui o Gaara começa a se assustar com o taijutsu do Lee, porque agora sim ele começa a ser atingido, superando a vontade da areia que o protege. Ele até consegue dar um chutão na cara do menino, e é depois de levar uma pesada na cara que o Gaara acorda pra vida e decide começar a agir. Quando a coisa começou a apertar, ele viu que tinha que fazer algo além de ficar contando com a sorte. Só que a gente tem que lembrar que além do Gaara ter essa areia que faz tudo por ele, ele ainda tem um demônio dentro dele, que é semelhante à raposa de 9 caudas. Ou seja, nessa luta não tá 1 contra 1. Tá 3 contra 1. O Gaara, o Shukaku e a areia contra o Rock Lee, que não tem aptidão em duas matérias fundamentais naquele universo. É importante também ressaltar o quanto tudo isso aqui é muito bem feito para dar todos os efeitos que são necessários para fazer uma luta boa. Toda a animação nessa luta é da hora demais. Essa luta é da hora demais. Até que a gente chega no fim desse primeiro episódio, onde ele desenvolve uma boa estratégia para usar sua velocidade contra o Gaara e consegue derrubar ele com muito estilo. Mas obviamente aquilo foi só papinho furado. Uma casca de ovo vazia! E quando a gente achou que o inimigo estava derrotado, na verdade ele estava lá muito firme e muito forte. Inclusive o Gaara é um dos melhores vilões do Naruto clássico e tinha muito potencial para se tornar algo muito pior. Olha isso aqui, mano. Olha que assustador. Obviamente, depois disso, o Lee toma um pau do Gaara. E agora sim vem a parte mais importante, na minha opinião, dessa batalha toda. Eu estou falando justamente dos flashbacks que mostram o passado do Lee, onde a gente vê ele sofrendo bullying de alguns garotos por não conseguir fazer ninjutsu. Ele foi muito desacreditado por não ter capacidade de fazer essas coisas tão fundamentais para aquele universo. Isso aqui é o equivalente a ser pedreiro e sem fazer cimento. Rock Lee, o bobão sem nada a seu favor.
exceto um péssimo taijutsu. Essa frase aqui revela bastante coisa pra gente, já que por ela nós conseguimos entender algo. A única coisa que o Rock Lee possuía era o taijutsu, e mesmo assim ele era péssimo nessa coisa. Porém, ainda assim, era a única coisa que ele possuía, nos mostrando que por mais que sejamos péssimos na única coisa que temos, é a única coisa que temos. E por isso podemos melhorar neste único aspecto. O lado ruim disso é que o Rock Lee não tem opções sobre o que melhorar, ele tem que melhorar na única via que ele tem. Mas esse também é o lado bom, porque isso é uma única opção válida de caminho, e isso já é mais do que não ter nenhuma opção. Enquanto toca uma música triste, o Guy continua contando a história dele, ele conta como ele treinou naquele aspecto em que era péssimo, mas agora se faz necessário lembrar que a vida, minha cara audiência, não é um anime. No mundo real, quando somos péssimos em algo, com grande esforço, é capaz que nós consigamos ao menos entrarmos na média com aquilo, mas é raro ver alguém que treinou tanto em algo que é péssimo ao ponto de se tornar um gênio naquilo como o Rock Lee fez. O que o Rock Lee fez é chamado de prática deliberada, e isso é quando você pega todos os métodos que comprovadamente levam a um caminho de melhorias. A gente poderia comparar a trajetória do Rock Lee com a de um esportista, por exemplo, de um atleta. Se você pegar a média de pessoas que jogam futebol e colocá-las para treinar deliberadamente, vai ser notável uma melhora nelas. Sabe aquele seu amigo que treinou para te vencer em algum jogo de luta? Então, é tipo isso. Só que a questão é que o treinamento tem um limite até onde pode levar as pessoas à melhoria. A gente pode pegar o Usain Bolt, por exemplo. Se nós treinarmos por 30 anos na nossa vida, corrida todos os dias, provavelmente a gente não fica nem em 10º lugar em uma Olimpíada. Então é inegável que haja um quê de genialidade em esportes. Mas será que em processos mentais também? Será que se eu filosofar até os meus 80 anos, eu terei superado Platão? Essa é uma questão difícil de se pensar. Talvez sim, talvez não. Talvez como o corpo, a mente também tenha limites. Ou talvez ela seja muito mais democrática que o corpo. No final, eu sou levado a crer que existem predisposições, sejam genéticas ou não, para as pessoas que são geniais em alguma coisa. Mas e você? O que você pensa sobre esse assunto? No mundo real, acho que seria impossível o Rock Lee se tornar genial em artes marciais se ele não tivesse uma genialidade dentro de si. Mas eu me esforço e jamais me rendo. Esse é o meu dom, é o meu jeito de ser ninja. Aqui ele falou sobre o esforço e sobre a capacidade de nunca se render, o que pra mim poderia ser encarado como virtude, e se existe uma ordem universal, acho que todos os seres humanos serem capazes de serem virtuosos foi a forma democrática que ela encontrou de fazer todos serem geniais em alguma coisa. Porque nós não podemos ser todos bons em artes marciais, ou bons em futebol, ou mesmo correr nas Olimpíadas, mas podemos ser corajosos e perseverantes, e é exatamente isso o que o Guy fala, só que em outras palavras. Não, só estou dizendo que você tem o dom da perseverança. Isso o torna um gênio também. Depois dessas falas, o Lee diz que também pensava assim, que se treinasse 2 ou 3 vezes mais duro, ele conseguiria se tornar mais forte, mas que agora já não tinha certeza disso. Se ele fosse parte do nosso mundo, talvez fosse hora de aceitar que ele não conseguisse de fato superar o Neji ou os outros em ser um gênio no mundo ninja. Mas eu acredito que ele também é um gênio em taijutsu por dom natural, e por isso conseguiu. Só que a história do Rock Lee serve para além disso. Ela serve para inspirar o telespectador a confiar em si mesmo. Ela nos diz que é natural ter coisas em que somos abaixo da média, mas que mesmo assim é possível melhorar essas coisas. Não deixe que nada e nem ninguém desvie você do caminho que traçou e continue nele até o final. Bom, isso aqui é algo que eu acredito veemente. Acho que se você quer algo de corpo e alma, você deve ir atrás disso até o final, e de algum modo você aprenderá com essa busca. Para conseguir o que você quer, talvez seja necessário tomar decisões egoístas, talvez até passar fome, mas a vida é sua, você decide pelo que você faz e pelo que você luta. Lembrando que você não tem garantia nenhuma de que você vai conseguir. O esforço por si só não é uma garantia. Por exemplo, o Rock Lee se esforçou a vida toda, se esforçou até demais para vencer essa luta e ele perde no final. O Gaara, por exemplo, conseguiu lutar dentro de si, por isso ele tem um comportamento mais isolado de todo o resto, e pra mim esse é o jeito mais fácil de se superar algo. O Rock Lee, por outro lado, é um menino bem esforçado, inclusive em fazer amigos, e a forma dele atingir o que ele quer é quebrar a barreira de não ter um dom natural e justamente o seu esforço. O que acontece em seguida é que o Lee decide usar um poder apelão que pode matar ele, mas o Kakashi meio que repreende o Guy por ter ensinado essa técnica. Mas o Guy contra-argumenta dizendo que o Lee tem algo importante para provar, algo que supera até a sua própria vida. Esse algo é justamente mostrar para as pessoas que ele pode ser um bom ninja mesmo não tendo privilégios. E isso é muito inspirador e tal, mas pra mim já começa errado em ter que mostrar algo para as pessoas, porque o que as pessoas veem não importa. Então talvez ele fosse até melhor do que é se mostrasse para si próprio do que ele é capaz
eles e não pro mundo. Quero mostrar que sou um excelente ninja também. Mas é claro que essa pode ser uma grande fonte de inspiração pra você se esforçar na sua vida. E agora menção rosa pra toda vez que o Lee conseguiu dar um soco bem dado no Gaara, parabéns, mas não importa o poder que ele tenha. A mensagem principal de Naruto não é que o esforço vence o dom natural. A mensagem principal de Naruto é justamente o contrário, o dom natural vence o esforço, como é mostrado nas próximas temporadas. E é exatamente isso o que acontece. O Gaara vence o Rock Lee, destruindo toda a mensagem que ele tentou passar. Por que, Naruto? Por quê? É mostrado depois que mesmo inconsciente o Lee continuaria de pé, mostrando que ele é realmente um gênio na virtude da perseverança. Ele é totalmente sábio em perseverar, e isso sim ninguém pode arrancar dele. Nem está consciente e continua empenhado em mostrar ao mundo o que pode fazer. Depois eles dizem que ele não conseguiria mais lutar por ter um corpo todo muito danificado durante a luta. Esse episódio acaba de uma forma que eu considero mais realista, por mais que as consequências da luta não se mantenham por muito tempo. Se você tem um objetivo, ninguém pode tirar isso de você, mas não podemos deixar de pensar que é possível que esse objetivo não se realize. Por mais empenhado que você esteja, por mais esforço que você faça, pode ser que aquilo que você quer simplesmente nunca aconteça. Ele estava tão obcecado nesse objetivo que sacrificou seu corpo e seu futuro para alcançá-lo. E agora esse objetivo está fora de alcance. Hamlet はある。